a ideia de falarmos a respeito do verdadeiro nome de Deus. Alguém disse para mim, o verdadeiro nome de Deus, afinal de contas, qual é? E algumas pessoas endossaram a pergunta, não é? Então, eu resolvi atender a esse pedido e falarmos hoje sobre as questões ligadas ao nome, tanto de Deus quanto de Jesus. Amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui, pelo teu Espírito conosco, porque tu estás presente e louvamos o teu nome por isso. Queremos agradecer a todos que já estão presentes e pedir a tua bênção agora que vamos trabalhar com essa questão da interpretação, da tradução e enfim, dos nomes que nós devemos usar na hora da oração, né? O nome de Jesus, o nome de Deus e tantas outras coisas que precisamos falar sobre o assunto. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o assunto do momento agora é se o nome de Jesus é Jesus. Muitos ataques têm sido. Como a gente sabe, estamos vivendo o período da apostasia e é o momento em que Satanás tem que para atacar a igreja do Senhor. Como atacar a igreja? Em alguns países ele mata os crentes, né? Mas em outros países, como no Brasil, por exemplo, onde o cristianismo é bem forte, bem fundamentado, há uma forma de entrar na igreja e atacá-la de dentro para fora, né? Então nem todo ataque vem de fora da igreja. Muitos ataques terríveis surgiram dentro da igreja, que são as chamadas heresias. Pessoas que se entendem como muito sábios, muito entendidos, começam a falar algumas coisas que a princípio para eles é apenas uma curiosidade, mas de repente vai se transformando numa doutrina. E a gente vê muita gente hoje que não pronuncia, por exemplo, o nome Deus, eles fazem dus. Na hora de escrever, em vez de escrever Deus, escreve dus, como se escrever dus fizesse alguma diferença em relação à palavra Deus, né? Por quê? Porque não estão interpretando corretamente aquilo que deveria estar sendo corretamente explicado. A mesma coisa com relação a Jesus. E a última que eu ouvi, eu quase caí da cadeira, alguém usando a palavra sus, né? Quando na realidade esse sus não é sus, é chus, mas infelizmente a pessoa, em português é Jesus, tem até o som de Z, né? Jesus, quando na realidade o S assume uma função de Z na fonética. E esse é um grande problema. A interpretação do nome de Deus está exatamente aí, na questão da fonética. Como traduzir o que realmente não podia ser falado? Se o nome de Deus era constituído de quatro letrinhas que são conhecidas por nós como tetragrama, então esse tetragrama foi escrito lá na época de Moisés com as quatro letrinhas Y, H, W, H. Não tinha vogal. Então, que som uma consoante tem sem vogal? Eis aí o problema sério para se pronunciar sem que se conheça o contexto do hebraico bíblico. Porque não é o hebraico falado hoje, é o hebraico bíblico falado na época onde os textos foram escritos. A gente tem que entender que os primeiros textos foram escritos em hebraico, depois o povo de Israel foi para a Babilônia e lá teve uma influência muito grande do aramaico e muitas palavras foram modificadas para a fonética do aramaico. E depois o texto foi traduzido para o grego e muita coisa veio desse contexto hebraico, aramaico e grego. Com Esdras há uma recuperação do aramaico, do hebraico mais uma vez, onde o Esdras começa a pregar em hebraico, você encontra isso lá no livro dele, e o povo recebendo uma interpretação para o aramaico, para que eles pudessem entender. Então a própria Bíblia garante que Esdras começa a fazer o seu discurso em hebraico e precisava de intérprete para o povo aprender ouvir o intérprete falando em aramaico. Então tem muita gente ensinando por aí que o hebraico e o aramaico é a mesma coisa, e me perdoem, tem gente graduada ganhando dinheiro aí em várias empresas aí que publica livros e publica para tudo quanto é lado, e vende, o povo compra, o povo gosta de comprar porcaria, infelizmente.
né? E vamos lá. Então tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro, Bíblia não sei do que, Bíblia não sei da onde, a Bíblia daqui, a Bíblia da de lá, e Bíblia de todo lado, cada um puxando cada vez mais a brasa para a sua sardinha. E aí vamos condenar aquela Bíblia ali porque ela não é boa, compre a minha Bíblia porque a minha Bíblia é melhor. E eu tenho liberdade para falar isso porque eu não estou vendendo meu material, eu estou doando. Então se você está achando que eu estou puxando sardinha para minha brasa ou brasa para minha sardinha, você também está enganado porque eu não estou defendendo contextos de venda, né, contextos financeiros, ideológicos, porque eu não preciso disso para poder ganhar dinheiro, certo? Então, é importante que a gente entenda agora como é que a gente vai traduzir um nome como esse. A gente precisa entender algumas coisas de suma importância. O que é um nome? O que significa um nome próprio? Porque estamos nos referindo aqui ao nome de Deus. O nome próprio de Deus. Qual é o nome próprio de Deus? Que nome Deus tem quando ele precisa ser chamado lá na intimidade com alguém lá? Quem chama ele de que nome? Como os anjos chamam Deus? É uma coisa interessante, não é? Como se precisasse chamar Deus de alguma forma, sendo ele onisciente, onipresente, onipotente, enfim. Então, para o dicionário, um nome próprio é um substantivo que signifique, que distingua a pessoa, que identifique a pessoa de alguma forma específica, para que ao falar todos saibam quem é, para que não haja nenhum desacordo, nenhuma confusão. Porque se eu digo assim, o professor disse isso, que professor? Tem um monte de professor. Ah, um professor de óculos, barbudo e barrigudo. Também não define muito quem eu sou. Ah, o professor Jorge. Opa, peraí, mas ele tem um nome, Jorge, legal. Mas que Jorge? Jorge tem um montão de Jorge. Então, além de eu precisar de um nome, eu preciso também de um sobrenome. Por quê? Porque eu preciso ser registrado a fim de que eu possa ser distinguido e encontrado diante de outros Jorges ou de outros gordos, barrigudos e barbudos que usam óculos e que falam com a voz gasgueta, certo? Então, é importante que a gente tenha um nome quando há confusão, quando há a ideia de que eu possa confundir aquela pessoa com outra. Por exemplo, se você entrar no Facebook, você vai encontrar pelo menos 6 pessoas com o nome Jorge Videira, exatamente igual ao meu, Jorge Videira. O que vai distinguir então essas pessoas de mim? Você vai ter que ver pelo menos a foto. E aí, o que faz geralmente um banco, uma empresa, pergunta o nome da mãe e o nome do pai. Isso era feito na época de Jesus. Lembre-se de Bartimeu. Bar é a palavra hebraica para filho. E Timeu era o nome do pai. Então, qual o nome do Bartimeu? Ninguém sabe. Só se sabe que o pai dele chamava-se Timeu. Então, ele é o Bartimeu, ele é o filho de Timeu. A mesma coisa quando Jesus se refere a Pedro, que na realidade era Simão. Jesus é que bota o nome dele de Petros, de Petra, um fragmento de pedra. Por quê? Porque Jesus achava ele uma pessoa bem rústica, né? Chama ele de Pedro, é um tratamento carinhoso, e acaba que esse tratamento pega e todo mundo esquece que o nome verdadeiro de Pedro era Simão, né? E Jesus, lá em Mateus 16, diz assim, Simão Bar Jonas. Por que Simão? Simão era o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Bar Jonas porque ele era filho de Jonas. Então, lá no contexto, não tinha sobrenome, mas tinha o nome do pai, tinha o nome da mãe, tinha o nome da cidade, como Jesus de Nazaré. Alguma forma de identificar a pessoa dentre outros que sejam seus iguais, certo? Seus pares, seus múltiplos. Mas como Deus precisa de nome se ele é o único? Por que Deus faria confusão entre outros deuses? Por que Deus ia precisar de um nome próprio para identificar ele diante de outros deuses que não existem? É interessante a gente entender isso, porque a pessoa que tem
a necessidade de ser identificada por um nome é porque ela pode ser confundida por outra pessoa, né, que seja parecida com ela. Então o nome vai identificar para que não haja essa questão da confusão, de confundir um com o outro, tá certo? Tá? Todos estão me acompanhando até aqui? Amém? E é daí que surge as questões ligadas ao nome que foi dado por Deus. Porque vejam, todos os contextos da Bíblia, eles estão ligados a essa questão do nome e dos sons que esses nomes escritos são pronunciados, né? No caso do tetragrama de Deus, essas letrinhas não eram pronunciadas porque era pecado falar o nome de Deus em vão. Então a pronúncia dessas 4 letrinhas era proibida, certo? Ninguém falava, ninguém pronunciava essas 4 letrinhas. Por isso, então, o Y junto com o H, seguido do W e de outro H, acaba ficando com uma pronúncia esquecida. Ao longo dos anos, essa pronúncia foi sendo esquecida. Entretanto, se sabe o significado da pronúncia. Eu não consigo pronunciar, mas eu sei o que significa. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa, né? Eu tenho uma garrafa. Não importa se ela é quadrada, redonda, não importa se ela é de plástico ou de vidro, ela é uma garrafa, porque isso identifica, mas não dá detalhes com relação à forma, à consistência, ao conteúdo e tantas outras coisas, certo? Então, eu posso dizer que o nome daquilo ali é uma garrafa? Não. Ela não tem nome, a garrafa não tem um nome. Ela não se chama garrafa, ela não tem um nome próprio chamado garrafa. Isso aqui é um copo. Esse, no caso, é de vidro, mas se fosse de plástico, também seria copo, certo? Porque não importa o formato, o jeito, gordinho, baixinho, ele é um copo. Isso não é o nome, né? Qual é o nome próprio do copo? Não, esse aqui é o Joãozinho, aquele outro copo lá. Então eu tenho ali meia dúzia de copos, eu não. Dona Carmelita tem ali, a minha querida esposa tem ali 6 copos iguais. Então ela vai chamar um de Joãozinho, o outro de Pedrinho, o outro de não sei o que, não sei lá. Não se dá nome a coisas que não precisam de nome, porque elas por si só já são o que são. Ela é exatamente aquilo que ela serve, aquilo que ela se dispõe a ser na sua essência. Então, para que serve uma garrafa? Para colocar líquidos, nesse caso aqui água. Para que serve um copo? Para colocar água para se beber. Então, não importa o nome, importa a função, importa o significado do que ele representa. E é aí que a gente segue esse ensinamento, a gente começa a discutir essa questão de mudança do tempo. Repare nesse contexto aqui, vocês, por exemplo, quando pronunciam a palavra cachorro, vocês estão pronunciando cachorro com o quê? Vocês, quando pronunciam cachorro, vocês estão colocando um C ao lado de um A, um CH e um O para fazer cachorro. Então, esse cho é feito com CH. Mas se alguém resolvesse escrever cachorro com X, cachorro, a pronúncia seria a mesma, embora escrito com X? Ah, pastor, mas ninguém escreve com X. Peraí, não. A pronúncia, porque a palavra xarope, xarope, né? Não é a pronúncia? Cachorro, xarope, não são as mesmas pronúncias, mas são letras diferentes para identificar coisas diferentes. Vocês já identificaram, por exemplo, no nosso idioma, quando a gente diz assim, fulano, calça a bota e bota a calça. Não é interessante? Você calça a bota e bota a calça. Isso são particularidades do nosso idioma. Como é que a gente vai traduzir isso para o inglês ou para o alemão? A pessoa que vai estudar o português talvez pegue uma expressão dessa e não entenda bem. Ela fica preocupada. Por quê? Calçar tem a ver com calçado.
Opa, se é calçado, tem a ver com pé, né? Então, calçar tem a ver com calça? Opa, então peraí, então não é calçado? Não, então é calça. Então não é bota, bota tem a ver com pé. Então botar a calça ficou estranho, não é calça a bota e bota a calça. É um troço meio doido, mas tem a ver com o nosso idioma. A mesma coisa, não sei se vocês já conhecem a expressão aqui no Rio de Janeiro de um viaduto que fica ali pro lado de Santa Cruz, muita gente aqui é do Rio de Janeiro que está me vendo, um viaduto chamado o Viaduto dos Cabritos. O Viaduto dos Cabritos fica seguindo a Avenida Brasil em direção a Santa Cruz. Lá no finalzinho você vai encontrar o Viaduto dos Cabritos. Mas acontece que não existe esse nome, Viaduto dos Cabritos. O nome do viaduto era Oscar Brito, Viaduto Oscar Brito. Mas com o tempo a pronúncia foi virando Viaduto dos Cabritos. A mesma expressão, por exemplo, você pode ter com cuspido e escarrado. Quando muitas pessoas querem dizer que o filho é o mesmo rostinho do pai, ele diz, poxa, caramba, o filho é cuspido e escarrado a cara do pai, né? Cuspido e escarrado, é meio esquisito. Mas isso vem de uma expressão que tem a ver com esculpido em Carrara, um mármore muito caro, um mármore muito especial, e a pessoa que trabalha com esse mármore tem que ser muito bom, um artista muito bom. Tem até a história de um artista italiano que ele fez uma escultura tão linda, tão perfeita, que ele chega para a escultura e diz: parla. Parla, parla, parla quer dizer falar, falar. Lugar onde se fala é chamado de parlamento. Se fosse certo, no nosso português tinha que ser falamento, né? Lugar onde se fala teria que ser falamento, mas não é parla, porque vem do latim. Então vejam como nós temos essas questões. No outro dia eu usei aqui a expressão bicho carpinteiro. E alguém foi e me retrucou dizendo, não, pastor, isso aí é uma expressão de linguagem. Isso aí quer dizer que o fulano tem bicho no corpo inteiro. Bicho no corpo inteiro acabou com o tempo se transformando em bicho carpinteiro. Eu fui pesquisar e as duas coisas existem. Existe bicho no corpo inteiro, tem a ver com a história, e bicho carpinteiro também tem a ver com a história de quando os móveis eram feitos de madeira sem as qualidades que temos hoje, sem as tecnologias que temos hoje. E havia um tipo de cupim que ficava, né, por dentro da madeira. E quando a pessoa se sentava, ele acabava tentando sair e incomodava quem estava sentado, dando lá uma picadinha. Então, na realidade, as duas expressões, bicho no corpo inteiro, tem a ver com a cultura, e bicho carpinteiro também tem a ver com a cultura. Por isso que eu não falei nada antes, não me desculpei, porque já que as duas culturas são certas, eu não precisei Então vejam, tudo isso são fatores importantes para definir a forma de linguagem de um povo, a forma de conversar de um povo. Então quando eu falo, por exemplo, azeite, que para a gente é azeite, né? Mas que no contexto ele é o óleo. E o óleo é o shimani. Essa mesma expressão shimani, né? Que vem do hebraico shimani, tem a ver com azeite que nós usamos. Olha como o nome é completamente diferente. Mas alguns nomes precisam ser transliterados. E é aí que começa o nosso problema. Porque a gente precisa pegar, por exemplo, o nome de Jesus, que lá no hebraico ele era escrito da seguinte forma: Y-E-S-H-U-A. Então, numa pronúncia aportuguesada, uma pronúncia abrasileirada, seria Yeshua, esse Shu com S-H. Yeshua. Eu me lembro quando aquele excelente cantor lá de São Paulo cantou Yeshua. O próprio Sérgio Lopes também cantou, né? Yeshua, o hino, Yeshua. Aí todo mundo, pastor, que isso? Isso é coisa do espiritismo? Não, esse é o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, que tem a ver com Salvador. Só que quando o povo hebreu vai
o cativeiro babilônico, a influência do aramaico coloca no Yeshua mais uma letrinha. Então, como é que vai ficar o Yeshua? Seria, nesse contexto do aramaico, ele vai ficar I-E-H-O-S-H-U-A, que vem para Yeshua, que é a mesma coisa de Josué. Porque a palavra salvação, Salvador, tem a ver com Josué e tem a ver com Jesus. Jesus e Josué é a mesma coisa, tem a ver com a mesma função, um salvador. Josué era um salvador, era aquele que vinha para a batalha, era o comandante da batalha de Israel, assim como Jesus, que é o comandante da batalha do Senhor, é o nosso salvador. Então a palavra Josué e a palavra Jesus têm a mesma função, o mesmo significado, salvador para nós, certo? Mas quem é a palavra Jesus? Se eu tirar essa função do sh e colocar o s puro, s, aí sim eu vou estar falando, né, em cavalo. Mas não é essa expressão que era usada, era o sh, esse sh não tem nada a ver. Então veja que muita gente está usando, entendendo, dizendo que entende de hebraico e não entende nada, porque infelizmente é uma coisa tão simples, a pronúncia. E a pessoa às vezes nunca foi a Israel, nunca ouviu ninguém falar, ele principalmente lê um livro e já sai falando por aí que o verdadeiro nome, então se eu chamo Jesus, eu estou chamando uma pessoa errada. Não, eu não estou chamando a pessoa errada, mesmo porque Deus nunca quis dar um nome a não ser aquilo que está definido em Atos capítulo 4. Você já leu isso comigo, nós já falamos a respeito do único nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, em Atos capítulo 4, quando Pedro prega aquele sermão maravilhoso, apresentando Jesus como sendo a pedra fundamental, e no versículo 12 ele diz que em nenhum outro nome há salvação, nem embaixo do céu, nem acima do céu, pelo qual possamos ser salvos, que é o nome de Jesus. Agora, a pronúncia Jesus, que chegou para nós no Brasil, principalmente, que é Jesus lá em inglês, mas eu não sou inglês, né? Eu também não vou chamar Jesus de Yeshua, porque eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu não falo esse idioma, eu não me comporto me referindo, né? Então, se eu disser para vocês, isso aqui é uma caneca, opa, você vai dizer para mim, não, pastor, isso aí não é uma caneca, isso é um copo. É um copo. Aí eu digo, não, mas é uma caneca porque a minha caneca também tem vidro. Aí você diz, não, pastor, mas a caneca tem características diferentes. Ela tem uma asinha para segurar, isso aí não tem, isso é um copo. Então veja, há uma variação de coisas importantes que às vezes a gente não conhece, e se fosse uma caneca hebraica, ela teria que ter uma alça do lado de cá e uma outra alça pelo lado de cá. Por quê? Porque a mão esquerda é sempre a mão suja. Então, quando eu chego, eu pego com a mão suja, lavo a mão direita, limpo bem a mão direita, enxago, seco e pego do lado direito. Agora com a mão limpa do lado direito, porque o lado direito é limpo, eu lavo a mão esquerda, seco e boto a vasilha lá. A mão esquerda vai estar sempre suja, a direita vai estar sempre limpa. A mão esquerda, por isso que não se coloca a mão esquerda sobre as pessoas lá nesses países árabes, porque a mão esquerda é considerada a mão das necessidades principais. Não existe banheiro em todo lugar, você sabe que a cultura, hoje nós temos uma descarga no banheiro que faz tudo. Naquela época a gente tem papel higiênico, né? Naquela época não tinha nada disso. Então veja, tentar olhar para a história com o olhar de hoje, você vai criar um monte de confusão. E é isso que esse bando de heréticos está fazendo para perturbar a igreja. Eles estão possuídos. E a ideia deles é tirar a palavra de Deus. Quando eu digo que a palavra de Deus foi mexida, foi distorcida, na tradução tiraram, trocaram, porque não sei quem fez não sei o que com a Bíblia e tirou. Peraí, e o Espírito Santo que guardou a palavra de Deus até os nossos dias? Não serve para nada? O Espírito Santo estava dormindo? Ele permitiu que a palavra dele, que ele prometeu que garantiria que não seria
tocada, chegasse até nós de forma deturpada, não creia nessas tolices, não creia. Mas vamos lá, vamos continuar trabalhando para que a gente entenda, então, o conceito deste nome tão importante que seria o nome de Deus. A palavra Deus, na realidade, ela tem um significado, certo? Se eu pegar 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, 1 Coríntios, capítulo 8, diz assim, ó, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E só um Senhor. Opa, tem um Deus e tem abaixo dele um Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Então veja que Paulo está definindo bem, um só Deus e um Senhor sobre nós, que é Jesus, que está abaixo de Deus. Ele coloca dessa forma para que a gente entenda quem é Deus, aquele que está acima de todos. Então, para Paulo, escrevendo aos Coríntios, Deus está acima de todos, de todos, de todos. Deus acima de todos. Esse slogan não foi criado pelos políticos, foi criado por Paulo. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Agora veja, se você pegar então esse texto e analisar como ele é usado antes de Moisés, porque Moisés vai ser um marco na história do tratamento para com Deus. Como é que Deus se apresentava lá no passado? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio criou Deus. Mas a palavra que aparece ali, no princípio criou Elohim, 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 Elohim. Por quê? Elohim é a palavra que vai definir esse Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Elohim, porque essa primeira combinação do E e o L, El, né, de El Shaddai, são letrinhas que definem a divindade, certo? Então, Elohim seria o Deus todo-poderoso. Agora veja, Adonai. Adonai já é aquele que é mestre e senhor sobre todos. Você vai encontrar essa expressão em Isaías, capítulo 10, versículo 33, que diz assim, ó, mas eis que o Senhor, veja lá depois na sua Bíblia, Isaías capítulo 10, 33. Você está com a live sendo gravada, você estuda depois na sua casa, não se deixa levar por esses camaradas que tiram você da Bíblia e vai falar bobagem que a Bíblia foi mexida. Não, vai para a Bíblia, tá? Isaías capítulo 10, versículo 33. Diz assim, mas eis que o Senhor, aí ele coloca vírgula, o Senhor, ele coloca tudo com letra maiúscula, dos exércitos, cortará o ramo com violência e de alta estatura serão cortados e os altivos serão abatidos. Então veja que essa palavra aí que aparece é Adonai, Adonai. Adonai significa então o Senhor, aquele que está comandando, aquele que é Senhor e que está sobre nós, tá certo? Daí a expressão El você vai encontrar, porque isso significa a origem de tudo. El Shaddai, El Elyon, certo? Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. Aí vem El Elyon. El Elyon é o Deus Altíssimo, ou origem de tudo. Você vai encontrar lá em Gênesis 14, do 18 ao 20, que diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote de El Elohim. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Deus Altíssimo é El Elohim, certo? E possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o El Elohim, Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão dando dízimo, antes mesmo de Moisés criar lá a lei, Abraão vai viver 600 anos antes. E aí que vem a questão que vai confundir a cabeça de muita gente que lê a Bíblia, inclusive até dos próprios judeus.
porque essa expressão vai aparecer milhares e milhares de vezes na Bíblia. Quando Moisés vai conversar com Deus, certo? Que é Gênesis 3, versículo do 13 ao 14. Vamos ler o texto para a gente entender com calma. Diz assim, ó. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Qual é o seu nome? Que lhes direi? E olha o que Deus vai responder no versículo 14. Leia o texto, tá? É o texto que manda. E disse-lhe Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ele não disse só eu sou. Ele disse eu sou o que sou, como quem diz os outros não são. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Então se eu digo, eu sou professor, o que vocês vão dizer ao meu respeito? Hein? Vocês vão dizer ao meu respeito, o professor Jorge é o nosso professor, não é isso? O pastor Jorge é o pastor, não é? Se eu digo, eu sou o pai da Andressa, hein? Vocês vão dizer, quem é o pai da Andressa? O pastor Jorge Videira é o pai da Andressa, ele é o pai da Andressa. Isso não tem nada a ver com o nome, tem a ver com aquilo que ele está representando. Não é o nome, é o que ele representa. E ele diz, eu sou o que sou, porque os outros não são. Então, como eu vou me referir se ele diz, eu sou, eu digo, ele é, certo? Se eu digo assim, ó, a Andressa é formada em hebraico pela UERJ. Aí você pergunta, ela é? Eu digo, ela é. Ela é. Ela é. O eu sou é Deus. Ele é. Então, Jeová seria uma transliteração dessas letrinhas, porque alguém acha que o Y pode ser I, aí seria I, o H poderia ser um A, aí ficaria IA. Como o W pode ser U ou V, seria um V, aí seria outro H, então seria Iavá, Iavá, Iavé. Mas se o Y for com som de J, seria Javá, Javé, né? E aí, cada um foi dando uma opinião ao longo dos anos como traduzir essas 4 letrinhas. E até que alguém chegou a uma conclusão para padronização de que Jeová seria a palavra mais aceitável, mas não traduz. É uma palavra que é aceitável para definir, mas não traduz. Não é o nome, é uma significância, é uma forma de se lembrar a um nome que não tem como ser pronunciado, porque está acima de todos os nomes. Então, quando eu me refiro à expressão Jeová, eu estou tentando me lembrar do tetragrama YHWH, que significa aquele que é, o Deus que é, porque os outros não são. Então ele é, o que ele é? Ele é tudo, ele é a vida, ele é a paz, ele é o amor, ele é tudo que eu preciso, né? Então ele é aquele que pode dizer eu sou, porque nenhum outro pode dizer eu sou, porque inclusive o apóstolo Paulo diz que nenhum outro recebe adoração. Então você até pode adorar a sua imagem, mas ela não está recebendo nada, ela não passa de uma peça de madeira, de pedra, de mármore, de sei lá, de barro. Ela não está recebendo. Você pode estar adorando, mas ela em si não está recebendo adoração. Então o único que recebe adoração é Deus. Então perceba que esta expressão não tem nada a ver com um nome próprio, mas como um título. Então, ele é o quê? Eu sou o professor Videira para vocês, eu sou o pastor Videira para a minha igreja, eu sou o papai Videira para minhas filhas, eu sou o vovô Videira para o meu neto, eu sou o marido Videira da Carmelita. Eu sou algumas coisas, né? Porque a ideia de achar que nós não temos
dupla, tripla, múltiplas personalidades, temos, para cada ambiente que estamos, temos uma persona diferente em condições. Por isso que dá problema. Se eu quiser ser pastor para meus filhos, eu tenho que ser pastor e pai. E também agora avô, e tenho que ser esposo. Então eu tenho que ter cuidado com essas definições, porque por causa disso, muita gente quis ser presbítero do filho e o filho foi para o mundo. Muita gente quis ser pastor do filho e o filho foi para o mundo, porque tentou cobrar coisas sem ensinar, sem dar o carinho. Eu me lembro de um indivíduo que, no aniversário da criança, alguém levou uma bola de futebol e a criança ficou doida, ficou alegre, pegou a bola, já saiu correndo e tal, e ele aí deu uma brigalhada com a criança, botou de castigo, pegou a bola, jogou e disse: eu nunca imaginava que alguém fosse trazer um símbolo do capeta para dentro da minha casa. E eu aí tomei aquele susto, depois chamei ele no canto: rapaz, o que é isso, rapaz? Como é que você faz um troço desse? Teu filho estava tão brincando, você faz um troço desse. Que símbolo do capeta? Esse negócio de bola de futebol, o jogo é do diabo. Peraí, você não brinca de futebol? Eu jamais vou brincar de futebol com meu filho. Pois é, se você fosse pai, você brincava de futebol com teu filho, mas como você quer ser presbítero do teu filho, então você não joga futebol. E aí o que acontece com o teu filho? Ele vai ter que ter outros amigos para poder fazer aquilo que ele poderia fazer com você, porque com você ele está sendo supervisionado, com você ele vai ser ensinado corretamente, mas lá no mundo ele vai aprender com outras pessoas que não vão ter a mesma intenção que você. Então não adianta querer ser presbítero dentro de casa, seja presbítero na igreja. Dentro de casa você tem que ser marido, tem que ser pai, tem que ser exemplo, tem que ser um monte de coisa. Mas vamos voltar para cá. Então isso está bem entendido? Mas quando Moisés então vai se referir a Deus, ele vai dizer aquele que é, certo? Então se a gente acabou aceitando a expressão Jeová, eu me lembro de Bíblias antigas onde ainda tinha algumas Bíblias com Yahvé, eu guardo essas Bíblias, eu tenho ainda até hoje, e algumas com a expressão Javé, porque isso foi confusão até o século passado. Ainda não se sabia que nome ia se colocar para traduzir para o português essas 4 letrinhas, que seria YHWH. A gente então usa a fonética do Brasil. O Y pode ser som de I ou J. O H, ele pode ser A ou ter som de A, tem som de E, tem som de I, tem som sei lá de quê. O H não tem som no contexto do Brasil, né? O W pode ser V ou pode ser U. Então, como a gente vai fazer? A gente acabou aceitando as ideias que vieram de outros idiomas, principalmente do inglês, por causa da tradução da King James, né? King James, perdão. Então veja agora, quando lá em Êxodo 6, verso 6, Moisés vai escrever o seguinte, olha: portanto, dize aos filhos de Israel, o eu sou, aquele que é, ele é o Senhor. Eu estou me referindo a ele, ele é o Senhor. Se eu disser o eu sou, eu estou dizendo que eu sou. Então era proibido pronunciar o verbo ser na primeira pessoa. Era proibido. Se eu dissesse assim, eu sou o pai, não tem. Esse verbo ser na primeira pessoa é proibido, né? Então o eu sou é só Deus, tá certo? Porque ele é que é, ele é. Vos tirarei do Egito, de debaixo da carga dos egípcios, e vos levarei. Então o que ele é? Ele é o quê? Ele é aquilo que ele faz. E são mais de 6.800 vezes que esse tetragrama vai aparecer no Antigo Testamento, certo? E a gente, então, para poder entender que esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente usa, então, a palavra Javé, Yahvé ou Jeová. Convencionou-se Jeová. Então, quando a gente usa a expressão Jeová, a gente já sabe que está se referindo a Deus, embora não seja esse o nome dele. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu me refiro ao meu netinho, o meu primeiro netinho, que se chama Bernardo, raras vezes eu chamo ele carinhosamente de Bernardo, eu chamo ele de Quiolo, meu Quiolo. Não é criolo, não, é um nome que eu inventei, certo? Já o Benício, para mim, é um totoco branco,
Totoco branco, aí ele já ri. Totoco, aí ele faz assim com a mãozinha. Totoco. Por que eu chamo desse jeito? Porque é o meu jeito, é o meu nome, é a minha forma de tratar. Eu não chamo a Carmelita de Oliveira Videira. Eu chamo ela de amor. Eu chamo ela de bem. Filha, amor. Tá? Você, quando ama uma pessoa, você sempre cria um tratamento carinhoso. Né? Você geralmente chama o filho como? Pelo nome todo? Você chama teu filho pelo nome todo? Pelo contrário, quando uma mãe chama o filho pelo nome todo, opa, ele até fica espantado. Caramba, tá usando o nome todo, tem alguma coisa errada aí. Por quê? O nome todo, ele é para aqueles que não te conhecem. Porque aquele que te conhece usa o tratamento carinhoso, não é? Por exemplo, nós temos uma irmã cujo nome agora eu fiquei numa dúvida se eu falo ou não. Bom, vou falar. O nome dela é Maria José. Só que todo mundo que chamava ela desde pequena chamava ela de Helena. E ela cresceu aceitando o nome Helena. Até que depois de grande ela precisou ver a certidão, essas coisas de pessoas, né, mais do Nordeste e tal. Ela foi ver a certidão dela. E aí estava escrito Maria José, mas todo mundo já conhecia ela como Helena. Eu, por exemplo, sei que quando faço lá o relatório da igreja, as pessoas que estão presentes, sei que Maria José é ela. Mas quando eu me refiro a ela, eu digo irmã Helena. Ela está me ouvindo aí, deve estar rindo com isso. Então, quem o próprio marido dela chama de Lena, Leninha. Né? A irmã Marlene chama ela de Leninha, ó, Leninha, não tem nada a ver com Maria José, mas é um tratamento carinhoso. Então, quanto mais junto nós estamos das pessoas, menos importante é o nome da pessoa, porque para a gente mais importante é o que ela representa. Então, o que esse copo representa para mim? É alguma coisa que eu uso para matar minha sede. Então, eu quero esse copo aqui perto. Todas as lives que eu faço, eu tenho o meu copinho d'água aqui pertinho de mim. Né? Eu me lembro do passado que tinha um que botava o copo em cima do rádio e depois mandava todo mundo beber a água. Né? Mas não é a casa aqui. Então o nome é exatamente isso. É uma forma, é uma evidência daquela presença, daquilo que significa para você. O que ele significa. Né? Então nós vamos entender que o seu relacionamento com Deus não depende do nome próprio de Deus, mas daquilo que ele é para você. Então, o que ele é para você? Ele é Pai? Jesus, quando veio, nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso, que está no céu. Pai. Então, Deus quer ser chamado de El Shaddai. Não, Deus quer ser chamado de Pai. Pai, aprenda isso. Deus quer ser Pai, ele não quer ser o El Shaddai Todo-Poderoso. Não, ele quer ser teu Pai. Porque pai sente que quando a gente está com dor, pai pega no colo quando a gente está com medo, pai pega pela mão quando a gente está se desequilibrando, pai dá umas palmadinhas quando a gente precisa, pai orienta quando a gente precisa. Pai, ele quer ser chamado de pai. Entenderam? Até aqui? Tudo bem? Então, o eu sou, precisa ser acompanhado de alguma coisa para que defina o que Deus é naquelas coisas que ele age. E é aí que entram os chamados, entre aspas, nomes de Deus. Eu vou dar para vocês. Então, quando lá no Êxodo 3,14 diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O eu sou, ele é o eu sou. Então, não é um nome, é um título. Porque quando você coloca o eu sou, que é a transliteração que a gente vai usar, Jeová, tá? A gente já entendeu isso aqui. Jeová seria um significado das 4 letrinhas que a gente não sabe pronunciar. Então, a gente aceitou que é Jeová, pode ser Yahvé, Javé, tá? Às vezes nem é isso, a gente está achando que é, mas não importa o que é. Não importa se o nome do Jorge Videira é chamado com J, com G, com não sei o quê. O importante é quem ele é. Não é verdade? Ou não? Você, quando me assiste por aí, quando você me assiste, você está preocupada se o meu nome é Videira mesmo? Você está preocupada se o meu nome é Jorge mesmo? Se eu sou pastor mesmo? Se eu sou professor mesmo? Né? Interessante, não é? Mas você apenas
ouve e aceita. Então, quando eu digo Jeová Jirê, eu estou dizendo o nome de Deus? Não, eu estou dizendo o Senhor, o eu sou, proverá. Isso está lá em Gênesis 22, 13 e 14. Jeová Jirê, Deus proverá. Em Êxodo 17, versículo 15, o Senhor é a nossa vitória. Qual é a expressão? Jeová Nissi. Jeová é a nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória. Então, o Senhor no lugar de Jeová ou de Deus, certo? O Senhor. Então, quando eu digo Jeová Nissi, aquele que é a nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória, tá certo? Quando eu leio Êxodo 15, verso 26, é o Senhor que sara. E como é que estaria isso então? Aquele que é a nossa cura, aquele que nos sara. Jeová Rafa. Jeová Rafa seria o Senhor que nos sara. Lembra do hino? Jeová Rafa. Tá bom? E quando eu digo Jeová Shalom, opa, o Senhor é a minha paz. Está lá em Juízes 6, 24. Quando eu digo Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Está lá em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Jeová Raá. É muito interessante, né? Aí quando eu digo assim, Jeová Tsidiknu, é até difícil de pronunciar. O Senhor é a nossa justiça. É aquele que é o nosso juiz, é aquele que mantém a justiça sobre nós. É um nome importante para a gente guardar. É Tsideknu. Sabaoth. Jeová Sabaoth é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1:3. O Senhor dos exércitos. Quem é o teu Deus? O Senhor dos exércitos. Jeová Sabaoth. Tá bom? Posso dizer Jeová Chamá ou Samá, o Senhor está presente. Jeová Elion, o Deus, o Senhor Altíssimo, o Senhor que está acima de todos. E tem uma expressão interessante lá em Êxodo 31, verso 13, que chama o Senhor que nos santifica. Aí é uma palavra mais difícil ainda de ser pronunciada, porque seria Jeová Mikadiskim. Jeová Mikadiskim quer dizer o Senhor que nos santifica, o Senhor que nos separa, o Senhor que nos dá a sua condição de separação. Então, quando eu digo todos esses nomes, veja, Jeová Mikadiskim, Jeová Elion, Jeová Samá, Jeová Sabaoth, Jeová Tsidikém, Jeová Raá, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Jirê. Eu estou dizendo o nome próprio de Deus? Eu estou dizendo isso? Ou eu estou dizendo quem ele é através dos seus feitos? O que ele faz? Então, quando ele diz que ele me faz prosperar, ele é Jirê. Quando ele é a minha vitória, ele é Nissi. Quando ele me sara, ele é o Rafa. Entenderam? E Jeová é aquele que é o título que ele recebe por ser o que ninguém é. Entenderam isso? Então, cuidado com essas coisas que estão falando por aí, que não tem nada, absolutamente nada a ver. Então, quem é Jesus para mim? Não importa se o nome dele é Jesus, Cassus, Burus, Yeshua, Jeshua, não importa como querem chamá-lo. Para mim, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Para mim, ele é o mais temido dentre os milhares. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que está conosco em todos os dias. Ele é aquele que nunca nos abandona. É aquele que estará conosco e diz, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco. Ele é o amigo, ele é o presente, ele é o querido de Deus em nossas vidas. Então não importa o nome próprio, para que saber o nome próprio? Sabe uma coisa que Deus nunca quis revelar? Deus nunca revelou nenhum nome para que a gente adorasse nome de ninguém, certo? Porque muita gente gosta de botar o nome estampado nas primeiras páginas. Agora, por exemplo, alguém disse, pastor, posso usar a sua apostila? Pode, não tem problema não, pode usar, só não cobra. Ah, tá bom. Aí eu lembrei, disse, pelo menos deixa meu nome lá no lugar, se você achar que deve, tá? Porque
Porque tem gente que tira o meu nome, na hora de xerocar, botava lá uma fita em cima do meu nome, xerocava e tirava meu nome, botava o dele, né? O que eu acho que é um absurdo, um absurdo, um absurdo dos absurdos. Então, já que a gente terminou hoje essa questão de nomes, amanhã é feriadão e há um pedido para nós não fazermos live amanhã, por ser um feriadão e também por ser um dia onde a família vai preferir estar reunida. Então, amanhã não teremos a live, certo? Voltamos na sexta e eu já que falei sobre os nomes que significam as ações de Deus, então vamos falar sobre os atributos, porque aí nós vamos conhecer quem é Deus realmente, porque os nomes dizem respeito ao que ele faz, mas quem é Deus? Quando eu digo assim, Deus é eterno, opa, aí é o que ele é. Quando eu digo, esse copo é bom, esse copo é resistente, esse copo é transparente, esse copo é adaptável na mão, esse copo é bonito. Então, coisas que ele é. Então, o que ele é? Ele é imutável, ele é eterno. Aí vamos estudar o que Deus é. Agora estudamos os nomes que na realidade dão títulos a Deus em relação ao que ele faz. Então, se ele é alguma coisa em relação ao que ele faz. Eu sou professor, certo? Mas o meu nome não é professor, não está escrito da minha identidade professor. Eu não gosto quando alguém se coloca, aliás, no Facebook, por exemplo, não sei se você coloca, já notou, quando você vai fazer a sua inscrição no Facebook, lá a recomendação é não colocar nenhum título, é colocar só o nome. E eu lembro disso e coloquei só Jorge Videira. Quando fui fazer a página, aí é diferente, que eu quis que a página se destacasse. Então eu coloquei a Bíblia Tem Resposta. Quando eu fui colocar a Bíblia Tem Resposta, eu descobri que já tinha outras Bíblias Tem Resposta com outros nomes. Então eu preferi colocar uma que me identificasse. A Bíblia Tem Resposta, Pastor Jorge Videira. Então a ideia de colocar título na frente não é muito legal. Quando eu digo assim, qual o seu nome? A pessoa diz, eu sou pastor fulano de tal. Está escrito na sua identidade que você é o pastor fulano de tal? Ou na sua identidade está escrito que nome? Que nome está escrito na sua identidade? Então, quando eu pergunto qual é o teu nome, eu sou o presbítero fulano. Quando a função vem na frente do nome, quando o cargo vem na frente do nome, quando a profissão vem na frente do nome, me perdoe. Mas esse velho aqui acha que é vaidade. Vaidade, vaidade, já dizia o pregador, tudo é vaidade, não é? Então, que Deus abençoe vocês, que essa seja uma noite de bênçãos, fecha os teus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Deus é tudo isso aqui, ó. Deus é o Senhor que santifica, Deus é o Senhor Altíssimo, Deus é o Senhor presente, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso pastor, Deus é a nossa paz, Deus é aquele que nos sara, Deus é aquele que nos dá vitória, Deus é aquele que sempre proverá as nossas necessidades. Esse é Deus, tá certo? Amém? Não precisamos saber de mais nada, já estou satisfeito com isso aqui, para mim já é o bastante. Agora, se o nome dele foi transliterado, entrou no grego, saiu do japonês, entrou pelo chinês e veio pelo não sei da onde, aí, meu querido, é saber mais do que deveria saber, é aquilo que a gente leu ontem. O fruto do Espírito, ele diz que a gente tem que ter temperança e não querer saber acima daquilo que convém saber. A única coisa que eu quero saber é que ele é meu. Tomara que ele seja seu. E que você possa falar com ele agora e chamá-lo de pai, porque ele não tem outro tipo de parente a não ser filho. Ele tem um pai, mas ele também tem filho. Ele não tem sobrinho, ele não tem neto, ele só tem filho. Então eu me considero filho dele e que você seja filho dele também. E que o seu filho não pode ser neto dele, tem que ser filho também. Eu ensino ao Bernardo a orar e dizer para meu pai, Pai do céu, você vai orar para ele, você é filho dele. Todos nós somos filhos dele. E essa é a melhor qualidade. Ele é nosso Pai. Não tem como. Melhor do que isso, não tem. Pai de amor, nós queremos te pedir agora por todos esses que estão nos ouvindo. Senhor, nos dá